Shalom, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bondade, graça e amor sem fim, em nome de Jesus, amém, queridos? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor o nosso dia, consagrar ao Senhor essa sexta-feira, a sexta-feira abençoada de Deus, amém? Palavra vindo aqui já ao meio-dia, Deus sabe todas as coisas, estava na correria do trabalho, mas não podia deixar de fechar esse dia sem vir aqui compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, do que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus, para esse dia. Deus tem coisas grandiosas aí na sua vida e você precisa começar a se apoderar dessa fé genuína, dessa fé sobrenatural, essa fé que move montanhas, como o Senhor Deus fala, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para este monte, salta-te daqui para lá, e assim vai acontecer. Então use a sua fé nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar com você um texto que está no livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 1 de Hebreus, uma palavra bastante conhecida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. A fé é o alicerce, a fé é a base, a fé é o início de todas as coisas. Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar de que Deus é galardoador, Deus é recompensador daqueles que buscam. A fé te dá autoridade, a fé, ela nos dá autoridade. Por outro lado, aqueles que não se apoderam da fé, aqueles que não se apossam da fé, aqueles que não creem, aqueles que são incrédulos, a mesma autoridade que Jesus nos dá com a nossa fé, quando você não usa a sua fé, você está dando autoridade para Satanás, porque você está abrindo mão de algo maravilhoso que o Senhor te deu. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o apóstolo Lucas, no capítulo de número 10, e o versículo de número 19 fala da missão dos 70, Lucas 10, 19, e fala da autoridade que Jesus tinha dado para aqueles 70, quando eles saíram naquela missão que Jesus enviou, e eles trouxeram um relatório o resultado da fé exercida, né? Da execução da fé. E o verso 19 diz assim, 17, vou ler o 17, 18 e 19 para você entender que você precisa se apossar de uma fé genuína nesse dia de hoje. A volta dos 70. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. E disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Que é isso que acontece quando você exerce a sua fé. O inimigo, ele cai por terra. É isso que o texto está dizendo. Quando você exerce a sua fé, o inimigo cai por terra. O inimigo que estava armado para te destruir, ele é obrigado a se ajoelhar diante da majestade santa de Deus que está na sua vida. E o 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vos dou poder. A fé é isso, é o poder de Deus em nós. A fé é a vida de Deus em nós. A fé é o reino de Deus em nós. Quando a palavra de Deus fala que o justo viveria da fé, é que o reino de Deus, ele é invisível e real. Você não vê, mas você crê. E uma vez que você crê, você desfruta desse reino. Eu sou a pessoa mais... sei lá, eu não sei nem explicar, mas eu sou a pessoa que mais testemunha assim, do reino de Deus, da grandeza de Deus.
Porque o reino de Deus não é semelhante ao reino do mundo, não é semelhante a esse mundo. Talvez o que tem valor nesse mundo, no reino de Deus não tem valor nenhum. Talvez o que você está correndo atrás nesse mundo, no reino de Deus não tem valor. E quando se fala da fé genuína, da fé que traz autoridade, que nos dá essa autoridade, nós conquistamos no reino de Deus coisas que esse mundo não dá valor. Estar aqui em pleno meio-dia compartilhando com você, o mundo não dá valor. Isso aqui não tem valor nenhum para o mundo. Mas no reino de Deus isso é maravilhoso. Momento de comunhão com Ele, momento de comunhão com a palavra dEle. A autoridade de Deus vem sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo a palavra, que está ministrando a palavra. Então, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, o Senhor está dizendo que a tua fé te dá autoridade. Autoridade para quê, pastora? Para pisar na serpente, pisar em Satanás. A fé te dá autoridade para você destronar Satanás, escorpiões e toda a força do inimigo. A fé, ela está te dando essa autoridade. Então, como a fé traz autoridade de Deus para aqueles que creem, que é o que diz aqui no livro de Lucas, no evangelho segundo escreveu Lucas, a fé traz autoridade sobre aqueles que nele crê. Eu creio e por isso eu vivo. A fé é isso, eu creio, eu vivo. Se eu não creio, eu não vivo. A fé é a base, a fé é o alicerce de todas as coisas. E Hebreus 11:6 fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus e aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar. As suas atitudes condiz com alguém que acredita? Ou você tem tomado direções contrárias à vontade de Deus, ao querer de Deus? A fé te dá autoridade. Por outro lado, a dúvida, ela traz autoridade do mal para a vida daqueles que não creem. A dúvida, ela atrai o inimigo em seu favor. A dúvida, ela dá autoridade a Satanás. Aquilo que era seu por direito, que é a fé genuína, quando você começa a duvidar, você começa a abrir as portas e chamar o adversário para atuar na sua vida. Quando você começa a fazer as coisas sem a direção de Deus, fora da autoridade que foi te dada por Deus mediante a sua fé, você começa a atrair o inimigo. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 28, fala a respeito do apóstolo Pedro. Um belo dia, quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro se enche de uma fé. E ele recebeu essa autoridade. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo de número 14 e o versículo de número 28. Respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Autoridade. Ele pediu autoridade. Ele falou: eu tenho uma base de fé aqui, Deus. E me dá o aval para me andar sobre as águas. A fé te faz andar sobre as águas. A dúvida te faz afundar entre as águas. E Jesus, E Jesus disse a ele: vem, Pedro, vem. A fé te dá essa autoridade. Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A fé deu autoridade, a fé solidificou a água. Não foi Jesus, não, foi a fé de Pedro. Tu tens fé para andar sobre as águas? Tenho, Jesus. Então venha. Salta-te daí para cá e vem, meu filho. Porque pela minha fé que eu tenho no meu Pai, eu estou andando desde lá da beira da praia. Subi sobre as águas e estou aqui até agora. Eu tenho base para estar aqui. Você tem base para estar aí? Eu te convido a andar sobre as águas nesse dia de hoje. Eu te convido a andar sobre as águas. A tua fé, a fé que eu te dei é a fé que solidifica as águas. Deixa a água sólida para você andar. E Pedro andou. Pedro andou sobre as águas. E o verso de número 30 diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo. A dúvida traz a autoridade do mal sobre a vida daqueles que não creem. Jesus na frente dele,
Ele, se é de olhar para Jesus, olhou para o vento. Nesse dia de hoje, o Senhor está dizendo para você, não olhe para o vento. Não olhe para as ondas. Não olhe para o mar bravio. Olhe para mim. Olhe para mim. Tão somente olhe para mim. Aí Pedro deixou a fé genuína, pegou a autoridade que recebeu de Jesus, de andar sobre as águas, e naquele momento ele entregou nas mãos de Satanás. E naquele momento ali Pedro começou a afundar. E é isso que acontece na vida daquele que perde a autoridade da fé. Porque a fé te dá autoridade para andar sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Porque a fé que ele tinha já não estava mais com ele. O presente que Deus deu para ele, que foi a fé, que dava autoridade para ele, ele passou para a mão do adversário. E naquele momento ele precisa de ajuda. É isso que acontece. Às vezes você compra algo para o teu uso, para o teu benefício, aí você pega e empresta para alguém. E aí tem uma hora que você necessita daquilo. E aí? Você vai ter que pedir emprestado para alguém. E no reino de Deus, querido, não é isso que Deus tem preparado para você. A fé é sua, a autoridade está sobre você. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, para apagar todo dardo inflamado do maligno. Você tem a autoridade de Deus nesse dia de hoje. A fé te dá essa autoridade. Autoridade para destruir com as obras de Satanás. Quando os 70 volta lá no livro de Lucas 10, 19, felizes da vida, contando para Jesus os feitos que ele tinha feito, as maravilhas que eles tinham operado ali, Jesus falou, ei, eu vi Satanás caindo como um relâmpago por causa de vocês, por causa da sua fé, por causa da autoridade que vocês receberam. Do que adianta Jesus pregar e falar e usar servos e profetas e profetizas e você não abraçar essa fé? Nesse dia de hoje, o Senhor quer que você abrace essa fé. O que está vindo contra você aí? O Senhor diz para você que a fé te dá autoridade para vencer. A fé te dá autoridade para você superar, suportar. Use a sua fé. A fé traz a autoridade de Deus para aqueles que nele creem. Você tem autoridade de Deus nesse dia de hoje. Você tem poder de Deus nesse dia de hoje para vencer e apagar todo o dardo inflamado do maligno. E logo Jesus, o 31 de Mateus 14, diz assim, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Nesse dia de hoje, você que duvidou, você que abriu mão da fé e da autoridade que ela te dá, nesse dia de hoje, receba aí a ajuda de Deus onde você está. Receba aí a mão de Deus estendendo sobre você e te tirando desse mar bravio e dizendo, fique de pé, eu estou contigo. Fique de pé, solidifica essa fé aí agora. Recebe aí essa palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Nessa sexta-feira, meio-dia, em nome de Jesus, meio do dia já. Recebe aí essa palavra genuína do poder de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Quando você estiver de volta no teu lugar seguro, o vento se acalma. As tempestades se acalmam. A autoridade da fé, ela volta para você. E ali bateu-lhe um temor em Pedro, em todos aqueles que estavam lá, dizendo, quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedece. Que homem maravilhoso é esse? Esse homem é Jesus. E ele está aí com você. Nesse dia de hoje, recebe essa palavra de força, de graça, sabedoria e unção de Deus aí, onde você está para você, sabe? Levar essa sexta-feira abençoada aí, em nome de Jesus, cheio do poder, da graça e da unção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, orar pela tua vida, pela tua família, orar, bendizendo ao Senhor em favor de tudo que você tem, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, de graça e misericórdia, eu oro por essa vida, essas vidas que me acompanham aqui, Senhor, pela sua igreja, a tua santa e amada igreja, Senhor. Meu Deus, tome essas pessoas nas suas mãos, Jesus. Essas vidas, Senhor, que abriram mão da fé genuína e estão duvidosos.
Essas pessoas que estão entregando o seu bem mais valioso nas mãos de Satanás, que é a autoridade da fé. Meu Deus, em nome de Jesus, põe tuas mãos sobre elas nesse dia de hoje. Leva essa pessoa a crer no impossível. Leva essa pessoa a trazer à existência aquilo que não existe, meu Pai, porque a fé ela tem esse poder. Deus, em nome de Jesus, eu oro abençoando tudo e abençoando todos nessa sexta-feira linda e maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, que a graça, que a glória, que o poder e a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre cada vida aqui, Senhor. Eu oro abençoando tudo e todos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz sexta-feira.